Olá, tudo bem? Eu sou a Débora Faria, Lash Master e micropigmentadora da Amo Cílios, e aqui nesse vídeo eu vou falar para você tudo sobre o alongamento de cílios volume russo, como é a sua técnica, a durabilidade e a manutenção. Por isso, se você quer saber como ficar com um olhar maravilhoso 24 horas por dia e se livrar do rímel de uma vez por todas, continue aqui comigo. A extensão de cílios volume russo é uma técnica para mulheres que realmente sabem o que querem, porque entrega um olhar muito mais volumoso, marcante devido à grande quantidade de fios que são aplicados. Como vocês podem ver nessa foto comparativa de antes e depois, a técnica de volume russo realmente faz uma grande diferença, não apenas no olhar, mas também na harmonização facial. Ela proporciona uma expressão única que é absolutamente impossível de conseguirmos com as outras técnicas. Eu sempre achei maravilhoso o poder da maquiagem, principalmente na transformação do olhar, mas o rímel nem sempre é uma boa opção, porque pode borrar com facilidade. Entretanto, os cílios de volume russo nos passam uma segurança única, pois temos a mais absoluta certeza que das 7 da manhã até tarde da noite estaremos sempre lindas e com um olhar maravilhoso. Todos nós sabemos que os nossos olhos dizem muito sobre quem somos e sobre o que queremos transmitir. E com a técnica de volume russo isso fica ainda mais claro, porque enquanto na extensão de cílios clássico fio a fio são aplicados cerca de 150 fios em cada olho, no volume russo esse número é cerca de 5 vezes maior, pois estamos falando em uma quantidade de 500 a 700 fios em cada olho. Isso apenas é possível devido à técnica diferenciada que consiste na aplicação de fãs compostos de 3 até 10 fios sintéticos no formato de leque em cada cílios natural. Os fãs são construídos com fios de espessura muito inferior à do clássico fio a fio para que seu peso não sobrecarregue os cílios naturais, o que proporciona um visual muito mais delicado e atraente do que teríamos se fôssemos utilizar fios mais espessos. Mas agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando o que faz uma mulher escolher a técnica de volume russo ao invés do clássico fio a fio. Será que é apenas para conseguir mais volume? Bom, são 3 fatores que fazem escolhermos o volume russo ao invés das outras técnicas, sendo que o primeiro é puramente estético, ou seja, quando os cílios naturais estão em uma quantidade normal e preenchem toda a linha da pálpebra. O volume russo é apenas para conseguirmos maior volume quando comparado ao fio a fio. Já no segundo e terceiro caso, é uma necessidade, porque algumas mulheres apresentam uma quantidade muito pequena de cílios, além de muitas falhas, o que torna a aplicação do fio a fio inviável, pois ficariam espaços bem visíveis ao longo dos cílios. Nesse caso, o volume russo, por utilizar a técnica de fãs, compostos de 3 a 10 fios, ele permite preenchermos esses espaços que se encontram ao longo da linha da pálpebra, e desse modo conseguimos entregar um olhar bem preenchido e uniforme. Outra dúvida que é comum em relação à técnica de volume russo é se ele prejudica os cílios naturais, pois a quantidade de cílios aplicados é muito grande, mas a resposta é não. O volume russo não prejudica os cílios naturais, e isso é porque os cílios utilizados na técnica de volume russo são menos espessos do que os utilizados na técnica de fio a fio, e antes de aplicarmos é feita uma análise dos cílios naturais, onde verificamos o seu comprimento e espessura e a partir daí fazemos um cálculo volumétrico para determinarmos até que peso eles suportam. E a partir daí nós definimos com quantos fios formaremos cada fã e qual será a sua espessura utilizada. Já em relação à sua manutenção, ela deve ser realizada em um intervalo de tempo de a média de 3 semanas, para aplicarmos novos fãs nos lugares daqueles que caíram e também para substituirmos algumas para mantermos os cílios bem alinhados de acordo com o mapping desenvolvido, pois os cílios estão em constante crescimento. Agora eu quero mostrar para você os 4 principais mappings que utilizamos, onde nos baseamos nos conceitos de visagismo para construirmos um olhar bem exclusivo, feito de acordo com as características pessoais de cada cliente. Nós temos o olhar de boneca, que tem como principal objetivo abrir o olhar, que são mais fechados, e para isso aplicamos fios maiores e mais curvados na região central dos olhos. Temos também o olhar natural, onde nós aplicamos fios do mesmo tamanho e curvatura ao longo da linha dos cílios,
Portanto, não tem o objetivo de olhos mais abertos ou mais alongados, mas sim proporcionar maior destaque. Também temos o olhar de esquilo, que é o mais procurado por quem deseja um olhar mais sensual e expressivo. Ele é indicado para qualquer tipo de olhos. Esse é o nosso coringa. Na sua técnica, são aplicados fios maiores no ponto alto da sobrancelha, entregando um olhar bem mais harmônico. E por fim, temos o olhar de gatinho, que é o preferido pela grande maioria das mulheres, porque é o que proporciona aquele olhar mais sexy. Nessa técnica, aplicamos fios maiores e mais curvados no canto externo dos olhos, para deixar eles mais alongados com aquele aspecto mais felino. Como você pode ver, o alongamento de cílios volume russo é a técnica onde aplicamos de 500 a 700 fios em cada olho, em um intervalo de tempo de aproximadamente 2 horas e meia, para entregarmos um olhar bem volumoso e glamouroso e impossível de passar despercebido. Também vimos que nessa técnica utilizamos pens compostos de 3 a 10 fios com espessuras inferiores aos utilizados no clássico fio-fio, para não causar nenhum tipo de incômodo ou desconforto, e que a sua manutenção deve ser realizada em um intervalo tempo de médio de 3 semanas. Falamos também um pouco de mapping, visagismo e mostramos fotos do volume russo com o olhar de boneca, olhar natural, olhar de esquilo e olhar de gatinho, para ficar bem claro a diferença que cada um proporciona e em quais casos são mais indicados. Eu espero ter conseguido esclarecer as suas principais dúvidas sobre o alongamento de cílios volume russo, mas caso você ainda tenha alguma questão, me envie a sua pergunta logo aqui embaixo, que teremos o maior prazer em respondê-la. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas nossas mídias sociais. E até o próximo vídeo!